meus queridos, vamos dar continuidade à atividade. Agora vamos para a última questão, que é a questão número 6. Nessa reta numérica, estão representados vários números reais. Dentre eles, o que melhor representa o número menos 5 elevado a menos 5 é. Então, nós temos que resolver isso daqui para saber se ele está localizado no P, no Q, no R, no S ou no T. Então, como é que nós vamos resolver isso? Então, aqui, sexta questão. Menos 5 elevado a menos 5. Sempre quando nós tivermos um número elevado a um número negativo, então nós temos que fazer o inverso desse número, inverso de 5. Quem é o inverso de 5? É 1 sobre 5. Então, o inverso do número é 1 sobre ele mesmo, certo? Então, nós vamos fazer. Como aqui ele está negativo, então vai permanecer o número negativo. Então, 1 sobre ele mesmo, que é 5. Agora, vai entrar aqui a parte do expoente. Como o expoente é 5, vai permanecer 5, certo? Então, o que nós fizemos foi transformar de potência negativa para o número inverso dele, certo? O número inverso de menos 5. Então, vai ficar menos 1 sobre 5 elevado a 5. Então, menos 1 sobre 5 elevado a 25 quer dizer o quê? Que é menos 1 sobre 5 vezes 5, 5 vezes, não é isso? Então, aqui vai dar um número bastante grande. Quando nós temos 1 dividido por um número maior do que ele, sempre vai dar cada vez mais se aproximando de zero, 0, alguma coisa. Quanto maior for o número aqui de baixo, ou seja, do denominador, menor será o meu resultado aqui. Então, mais ele vai se aproximar de zero. Então, como ele vai ser um número muito pequeno, 0, alguma coisa, então nós temos que identificar esse número aqui na reta numérica. Então, nós vamos aqui no 0, certo? Então, ou ele vai ser Q ou R. Então, por que que ele não é R? Porque aqui, ó, ele está negativo. Então, é um número muito pequeno, certo? Porém, negativo. Então, vai ser 0, alguma coisa negativo. Então, dentre eles, o que melhor representa esse número aqui é o quê? Agora, nós vamos estudar sobre os intervalos, certo? Bom, gente, os intervalos, eles são o subconjunto dos reais, certo? E eles são determinados por meio de desigualdades. Então, aqui eu trouxe alguns macetes. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de maior. Aqui, esse símbolo é o símbolo de menor. Maior ou igual é esse, menor ou igual é esse símbolo, certo? Esses macetes, coloquei eles aqui para vocês não esquecerem, tá? E não errarem essa parte. Já que os intervalos são determinados por meio dessas desigualdades, certo? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. O exemplo lá diz o seguinte: x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5 e maior ou igual a 0, certo? É um intervalo que é determinado por meio de desigualdades. Então, nós vamos estudar o intervalo aberto, o intervalo fechado e o intervalo infinito. O primeiro intervalo que nós vamos ver é o intervalo aberto. Então, nós podemos representar de 3 maneiras, certo? Na forma de intervalo mesmo, certo? Que é colchete aberto. Então, os números do meu intervalo, aqui está representado por letra ainda, certo? Vou dar primeiro o exemplo com letra e só depois um exemplo numérico. Então, A, vírgula B, colchete, também virado para fora, certo? Porque é intervalo aberto. Ou podemos representar entre parênteses, só que os parênteses para dentro mesmo, normal. Em forma de conjunto, então, x pertence aos reais, tal que x é menor do que b e x é maior do que a.
E geometricamente, nós fazemos assim, nós fazemos uma reta, certo? Então, como ele é aberto, então nós temos que desenhar bolinha aberta. Então, A e B são bolinha aberta. Então, o intervalo é composto por todos os números que estiverem entre eles, certo? Agora aqui um exemplo numérico. Intervalo entre 2 e 5, certo? Então, ele está aberto, é igual a, aqui na forma de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 5 e x é menor do que 2, certo? Então, como é que nós vamos fazer geometricamente? Como está aberto, ó, ou seja, o cochete está virado para fora, e aqui também nós não temos o sinal de igualdade, é apenas menor ou maior, então a bolinha tem que ser aberta. Então, 2, certo? Bolinha aberta para 2 e bolinha aberta para 5. Então, o meu intervalo é esse daqui. Então, são todos os números que estiverem dentre o 2 e o 5. Agora, como representar um intervalo fechado? Então, na forma do intervalo, é entre cochete, porém virado para dentro, certo? Já que ele é fechado. Então, A e B, entre colchetes virado para dentro. Em forma de conjunto, então, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a b e x é maior ou igual a A, certo? Quer dizer o quê? Que esse intervalo vai pertencer tanto os números entre A e B, como também o próprio A e o próprio B. Então, geometricamente, nós vamos representar o seguinte. Como A e o B também pertencem a esse intervalo, então a bolinha tem que ser fechada, certo? E aqui a gente faz o intervalo. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Exemplo 1. Então, o intervalo fechado, certo? Entre 2 e 5. Em forma de conjunto, a gente representa assim. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5 e x é maior ou igual a 2. Então, geometricamente, vai ficar da seguinte maneira. Então, o 2, vamos colocar. Como ele é menor ou igual, né, tem um sinal de igualdade, então a bolinha vai ser fechada. Então, 2, certo? Fechar a bolinha. 2 e 5, certo? Então, essa é a representação geométrica. Agora, esse exemplo aqui, ó. Ele está aberto em 2 e fechado em 5. Colchetes está para fora, quer dizer aberto. Colchetes para dentro, quer dizer fechado, certo? Então, na forma de conjunto, é representado assim. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5, né? Um intervalo fechado. E x é maior do que 2, intervalo aberto, ou seja, o 2 não faz parte. O 2 não faz parte desse intervalo, mas o 5 faz. Então, como é que vai ficar? Como o 2 não faz parte, então o 2 tem que ser bolinha aberta. E o 5, como faz parte desse intervalo, então ele é bolinha fechada. Certo? Então, assim que é representado geometricamente. Agora, nós vamos estudar como é que representa um intervalo infinito, certo? Então, quando nós vamos dizer que esse intervalo é mais infinito, certo? Então, nós representamos assim, mais infinito, e assim, menos infinito, o sinal negativo e o símbolo de infinito. Então, aqui eu tenho um exemplo, certo? Na forma de intervalo, certo? Então, ele está aberto em menos infinito. Se é menos infinito, ou seja, se são os números negativos infinitos, então, logicamente, tem que ficar aberto. Então, sempre fica aberto. Quando fica no infinito, ele sempre tem que ficar aberto o intervalo. E ele é fechado em 5, ou seja, esse intervalo vai de 5 até menos infinito, certo? Então, aqui está a forma representada
geometricamente. Então, como o 5, ele tá fechado em 5, então o 5 faz parte, então bolinha fechada. Até menos infinito, ó. Os números à esquerda são os números negativos. Se fosse mais infinito, seria à direita. O exemplo 2 diz o seguinte. O intervalo, ele é aberto em 2 e ele vai de 2 até mais infinito. Então, como eu falei anteriormente, no exemplo anterior, sempre quando tiver no infinito, o intervalo tem que ser aberto, certo? Porque não está fechando em um número. Ele pode ser qualquer número. Então, ele vai terminar infinitamente. Então, em forma de conjunto, é expresso da seguinte maneira. Esse exemplo. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Então, geometricamente, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira. Aqui é um 2, tá, gente? Perdão. Então, vai ficar o seguinte. Como 2, ó, como ele está aberto em 2, então minha bolinha tem que ser aberta. Então, e ele tende, ó, a mais infinito. Como eu falei, os números à direita são positivos, os números à esquerda é negativo. Então, como ele é mais, né, positivo, mais infinito, então será todos esses números aqui, certo? Agora, nós vamos estudar, para finalizar essa parte, operações com intervalos, tá? A união dos meus intervalos de dois conjuntos, a interseção, certo? Então, nós temos aqui. Meu conjunto A, ele é expresso, tá aqui foi a forma geométrica, tá, gente? Ele vai do menos 1 até o 4. Então, ele é fechado em menos 1 e aberto em 4. O B, ele é aberto em 2 e ele vai até mais infinito, certo? Então, quem é a união? A união, como eu já expliquei em vídeos anteriores, a união é justamente unir todos os meus elementos, certo? Então, para me unir todos os meus elementos, ó, então eu pego desde o conjunto A até o meu conjunto B, ó, que ele vai até mais infinito, certo? Então, ele vem até o 4, mas ele ultrapassa, ó, porque ele vai até mais infinito. Então, ele é fechado em menos 1 e vai até mais infinito, certo? Então, aqui, ó. Então, ele é fechado em menos 1, vai até mais infinito, aberto. E a forma representada em forma de conjunto é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. O nosso último exemplo diz o seguinte. O meu intervalo A vai de menos 1 até 4, certo? Então, ele é fechado em menos 1 e aberto em 4. Ou seja, o menos 1 faz parte desse intervalo e o 4 não. E o meu B, ele vai do 3 até o quê? Menos infinito. Os valores que estão à esquerda são negativos. Então, ó, como ele não tem fim, então ele vai do 3 até menos infinito. E é bolinha fechada, ou seja, o 3 está incluso, então ele é fechado em 3. E o que é a interseção? A interseção são aqueles valores que há em comum. Só podem ser os valores que há nos dois conjuntos, certo? Então, nós podemos nós podemos traçar aqui, ó. Então, ó, se a gente traçar, nós podemos perceber, ó, que essa parte aqui, ó, não pertence aqui. Então, não é interseção. Essa parte aqui não é interseção, porque teria que ser nos dois. Essa parte aqui, ó, porque, ó, tem tanto em B como em A, não é isso, ó? Menos 1 até 3. E aqui, até o 4, não tem em B. Então, não faz parte da interseção. Então, a minha interseção é só essa parte aqui, certo? Ó, de menos 1 até 3. Então, está aqui feito, ó. A interseção de A com B, certo? A com B é fechado em menos 1 e fechado em 3. Certo? Então, está aqui, ó. A forma justamente, está aqui representado a forma de intervalo e a forma de conjunto. Então, fechado em menos 1 e em 3, que é igual a x pertence aos reais,
tal que x é menor ou igual a 3 e x é menor ou igual a menos 1. Então, por enquanto é só. Vou passar para vocês uns problemas, umas questões, para que vocês possam exercitar esse conteúdo, certo?